Pais queridos, bom dia. Parece que eu estou gostando desse negócio de fazer vídeo, né? Eu não vou ficar mandando todo dia não, que eu sei que isso pode até te incomodar. Se você que não quiser, não precisa ver. Mas hoje eu vou falar um pouquinho. Eu acabei de ler um texto aqui e eu acho que é importante a gente trazer algum esclarecimento a esse respeito sobre o livro de Levítico, né? E antes de tudo, como diz todo youtuber, né, vai lá, se inscreve no canal, dá uma curtidazinha aí, se quiser fazer um comentário nesse vídeo, faça também. E ativa o sininho lá para você receber um e-mail toda vez que eu colocar um vídeo lá. Eu não estou assim, eu quero trabalhar esses vídeos, essa série vai ser basicamente para o nosso 15-15-15, para os nossos devocionais diários, tá? Então é sobre isso. Então hoje nós estamos lendo o Levítico, né, capítulo 17 até o capítulo 19. E eu lembrei, li um texto aqui, eu lembrei de algo importante. Tem um versículo, capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte: não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Então, basicamente, está trazendo uma instrução sobre não ter relação sexual durante o período menstrual da mulher. Por que eu estou trazendo isso? Para trazer uma explicação a essa questão, né? Porque eu já estive em um seminário, né, de líderes lá, e as pessoas estavam comentando e houve essa pergunta, e a pessoa que estava ministrando, ela simplesmente foi categórica, falou assim: não, é pecado você ter relação sexual com a sua esposa. Nós estamos falando para casais aqui, casais casados, né? É pecado você ter relação sexual, e deu como base esse texto aqui de Levítico, né? Capítulo 18, versículo 19. Está dizendo que é pecado. Obviamente, eu não quis polemizar ou contestar para tirar autoridade. Eu estava em uma outra igreja, o pastor de lá estava falando isso para os seus membros, então eu deixo com ele lá, eu não quis atrapalhar isso aí. Mas eu guardei, porque eu acho que não foi uma interpretação correta do texto bíblico. Por quê? Porque quando a gente lê Levítico, nós vamos ver diversos tipos de leis. Nós estamos lendo várias leis aqui, que o Senhor estabeleceu para o seu povo ali no deserto. Então tem as leis de caráter cerimonial, que nós vamos ler. Leis cerimoniais são aquelas que dizem respeito às cerimônias, os tipos de festas, aos modelos do sacerdote, como tinha que ser o sacrifício, o cordeiro tinha que ser assim, tinha que matar desse jeito, o sangue tinha que aspergir assim, passar nas pontas e tal, e como é que era a vestimenta, como é que o sacerdote tinha que fazer para entrar. Todas as cerimônias, as leis cerimoniais estavam bem esclarecidas e ditas. Essas leis não fazem mais sentido, eram para o Antigo Testamento, era para o tempo da lei, e perderam todo o seu efeito. Elas eram apenas um tipo do que se viria a acontecer com Jesus Cristo, tá? Então ficou passado, não tem mais sentido a gente ficar cumprindo, matando cordeiro e vestindo veste sacerdotal. Segundo, outro tipo de leis que nós tínhamos eram as leis de caráter moral. E aí sim, vamos dizer, não matarás, não adulterarás, né? Você não vai adulterar, é pecado adulterar, né? Não furtarás, não roubarás. Essas leis de caráter moral, essas permanecem. Jesus, inclusive, ele reeditou, né? Ele até apertou um pouco mais o cinturão aí, porque a lei diz: não adulterarás. Jesus disse: se você olhar para uma mulher com olhares impuros, já adulterou com ela. A lei dizia: não matarás. Jesus já diz assim: olha, mas se você odiar o seu irmão, né, você já está matando, você já é homicida. Então, ou seja, essas leis de caráter moral permanecem, continuam no tempo. A gente tem que seguir essas leis. E tem as leis de caráter higiênico, né? Essa aqui claramente é uma lei de caráter higiênico. Você tem que lembrar que eles estavam no meio do deserto. Se o deserto tinha dificuldade de ter água para beber, imagina a água para se lavar, para tomar banho, não é mesmo? Então, Deus estabeleceu diversas leis. Imagina milhões de pessoas vivendo, não tinha penicilina, não tinha exames laboratoriais, não tinha hospitais, né, como a gente tem hoje, não tinha nada disso. Então, se tem uma infecção, olha, você está vendo o coronavírus agora, se tem uma bactéria, um vírus, uma infecção, ele ia se proliferar e matar todo aquele povo. Então tinha que ter algumas leis de caráter higiênico para que preservasse a saúde daquele povo. Então não pode tocar em cadáver. Sabe lá do que essa pessoa morreu? Olha só como é que Deus é sábio, né? Não toca em cadáver. Que tocar em cadáver vai ficar impuro, tem que ficar um tempo de quarentena. A quarentena já tinha lá, entendeu? Fica de quarentena lá fora para ver se você não pegou nenhuma doença.
Se aparece uma mancha na pele, né, que ele chama tudo de lepra, nem tudo era aquela lepra, né, hanseníase, mas era uma mancha qualquer, uma mancha que apareceu na pele. Quarentena, 7 dias, depois se apresenta ao sacerdote, volta. Isso era tudo o quê? Caráter higiênico, é para preservar, era saúde do povo. E essa aqui claramente é uma delas. Pode ter um corrimento que não seja apenas menstruação, pode ser uma infecção, a chance de ter uma infecção no lugar que não tinha água, não tinha absorvente interno, não tinha nada disso. Imagina a dificuldade para uma mulher. Então, para preservar a saúde, evita-se ter a relação sexual nesse período, né? Para garantir que a mulher está saudável, o homem vai ficar saudável e toda a geração vai ficar saudável. Então, é esse o sentido aqui. Tá? Então, eu quero deixar isso claro, eu não estou dizendo para você ter ou não ter, não é isso. É que não se use esse argumento como um pecado apenas. E para quem quer seguir a lei como ela é, e alguém que quer seguir, dizer, não, isso aqui é pecado, não deve seguir a lei, então você tem que cumprir tudo. Tá? Então, se você quer cumprir Levítico 18, 19, argumentando que é pecado, então você tem que voltar um pouquinho as páginas e vai lá para Levítico capítulo 15, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro. Tudo que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. Tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará. Então, aí você tem que seguir tudo. Se você quer seguir a lei, siga-la por completo, né? E aí você vai começar a seguir essas coisas aqui. Aí não faz sentido mais isso. Tá? Jesus veio, rasgou o véu do templo. Ele encerrou esse período da velha aliança. O que segue para nós são as leis de caráter moral. Essas têm que ser seguidas. Tá? Então vamos tomar cuidado com não roubar, não furtar, não matar, não odiar o seu irmão, não odiar aquele, não roubar a alegria de alguém, sabe? Não matar uma pessoa com o seu ódio, com as suas palavras torpes, que como um torpedo fere alguém. Não adulterar, né? Cuidar com os seus olhos, homens e mulheres. Se você olhar para alguém e desejar e tirar a roupa dessa pessoa com os seus olhos, você está pecando, você está adulterando. Então, são essas coisas, sim. Essas coisas nós temos que vigiar. E deixa esse período para ler apenas para a gente aprender. A gente vê o cuidado de Deus com o seu povo, tá? Com as leis de caráter cerimonial, as leis de caráter de higiênico. Essas aí ficaram no tempo. Deus abençoe mais uma vez.